precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. 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 São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. 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 Queridas irmãs, queridos irmãos, amigos internautas, sejamos todos muito bem-vindos nesta noite de luz, de amor e de paz. Gostaríamos muito de agradecer o nosso querido irmão Antônio Leite pela música que nos traz muita paz. E a música vai curando, vai tratando e navegando as nossas emoções de forma muito medicamentosa. Gostaríamos agora de dar continuidade aos nossos tratamentos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. E embalados por esse sentimento de profunda gratidão ao Cristo, o meigo Rabi da Galileia, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, convidamos a nossa querida irmã Amanda Caldas, que nos trará um medicamento em forma de palestra. E o nome deste medicamento é Sofrimento ante a Morte. Que Deus nos abençoe. Boa noite, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um tema relevante, especialmente nos últimos tempos em que estamos vivendo essa pandemia, que é o sofrimento ante a morte. Nós que aqui estamos de passagem como espíritas sabemos quantos corações que estão ao nosso redor, e muitas vezes os nossos próprios corações estão pesarosos, estão muitas vezes com angústias ou preocupações diante da proximidade, tantas pessoas que desencarnaram desde que essa pandemia ela se iniciou. Não há nenhum de nós que não conheça alguém ou que não tenha vivenciado em seu próprio âmbito doméstico a perda de um ente querido, a perda de um ente conhecido, ou que a morte ela não tenha permeado as nossas conversas, os nossos pensamentos, as nossas reflexões nos últimos tempos. É muito importante que esse tema, como espíritas, eles sejam trazidos à luz dessa doutrina reveladora, dessa doutrina consoladora, e que nós, dentro das nossas possibilidades, possamos levar uma palavra de alento, uma palavra de conforto, um pensamento de fé, de ânimo, diante daqueles com quem convivemos, e que tantas vezes, quando o tema é a morte, traz um sentimento de desespero, um sentimento de angústia atroz,
um sentimento que muitas vezes não é possível nominar tamanha sua dor. Mas nós, meus amigos, que aqui estamos reunidos, nós já temos certo conhecimento para levar o alento, o socorro, a paz a qualquer dos corações que se aproxime a nós. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, como formiguinhas, trabalhar onde Deus nos colocou, para consolar aqueles que caminham ao nosso lado. E Jesus, sabendo de todas as dificuldades e limitações a que estamos expostos nesse mundo, ele já nos apresenta, através de uma história belíssima, uma das mais belas do cristianismo, a ressurreição de Lázaro. Essa passagem ela está contida no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 10. Conta então o Evangelho que Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, Lázaro estava doente e que as irmãs mandam avisar a Jesus sobre a sua enfermidade. Essa mesma Maria, aquela que em outro momento enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos e se dedica, Marta e Maria, a recebê-los em sua casa e a se deliciar com a sua presença e com a sua história, com as histórias que Jesus contava. Essas mesmas irmãs, elas agora passam por um momento de muita aflição e pedem para que Jesus seja avisado. E chega até Jesus a seguinte mensagem: Senhor, aquele que amas está doente. Jesus, ao saber disso, ele responde: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, Jesus gostava muito dos irmãos e, tendo sabendo de que estava doente, demorou-se ainda 2 dias para se dirigir à Judeia. Quando ele anuncia aos discípulos que deveriam voltar para atender ao pedido das irmãs, os discípulos perguntam: Mestre, agora mesmo que os judeus desejavam apedrejar-te, voltas para lá, para esse mesmo lugar? E Jesus aproveita o questionamento dos discípulos para trazer uma bela lição, dizendo: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque a luz não está com ele. Nesse momento, Jesus aproveita para trazer a reflexão de o quanto que nós, para poder caminharmos seguro, precisamos ter a luz sob a nossa frente. Precisamos acender as luzes de dentro dos nossos corações, as luzes através dos conhecimentos que já possuímos, sobre as qualidades morais que já conseguimos adquirir, mas principalmente uma luz que vem do Cristo e que vem iluminar os nossos caminhos, através das suas passagens, através do seu Evangelho, através de Jesus que acende com grande amor essa fé dentro dos nossos corações. Então, quando andamos sob essa luz, não tropeçamos. E a história continua dizendo que ele afirma para os discípulos: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então os discípulos, não compreendendo, assim como muitos de nós não compreendem tantas das suas passagens, ele diz: Senhor, se ele dorme, ficará bom. Ora, Jesus havia falado da morte e ele diz assim: Lázaro morreu e por vossa causa folgo de não me achar lá, mas vamos ter com ele. E ele se dirige então ao local onde se encontrava Lázaro. Quando Jesus lá chega no túmulo, já havia 4 dias que Lázaro estava posto numa gruta, com uma pedra que fechava a entrada, como era de praxe naquela região, naquela época. Com isso, Marta soube que Jesus tinha vindo e ela vai ter com ele. Quando encontra, ela anuncia: Maria ficou lá, mas eu vim até o Senhor. E fala para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Então ela chega a fazer uma queixa
por que não estavas aqui? Por que não conseguistes livrar o meu irmão da morte? E Jesus olha para Marta e diz: teu irmão há de ressuscitar. E Marta diz: sei, já que as escrituras já contavam, falavam dessa ressurreição e da vida. Então Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Era assim que falavam as escrituras. Mas Jesus, ele explica um pouco melhor a Marta e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim nunca jamais morrerá. Crês nisto? E Marta responde: sim, Senhor, eu creio. E manda chamar Maria, que não tinha vindo ainda ter com Jesus. E Maria também vem. Maria também se aproxima. Os judeus que estavam com Maria, vendo Maria partir, ficam preocupados e seguem. Então aquela multidão que estava com Maria, ali dando aquele suporte naquele momento do luto de Maria, também vai ter com Jesus. E quando Maria chega no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, Maria, como já tinha acontecido em outras passagens, lança-se aos pés do Senhor, dizendo: ah, Senhor, se tu tivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Jesus, vendo-a chorar, e chorarem também os judeus que se encontravam acompanhando-a, Jesus também chora. É uma passagem muito bonita, em que reflete esse momento em que Jesus se enche de compaixão com o sofrimento de todas aquelas pessoas perante a morte, perante o luto que sentiam em seus corações. Então ele vai até o túmulo, que era uma gruta, fica na entrada da porta e diz: tirai a pedra. E Marta se vira para Jesus e disse: mas Senhor, ele já cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tirem então a pedra. Então aqueles que lá estão obedecem, e Jesus diz: Lázaro, sai para fora, levanta-te. Saiu então aquele que estava morto, ainda ligado os pés e as mãos com faixas e envolto o seu rosto com um lenço. Então disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Essa passagem em que retrata a ressurreição de Lázaro, nós compreendemos que na verdade Lázaro vivenciava uma morte psíquica. Ele passava por uma situação em que não era a realidade da morte do corpo, mas ele passava por uma situação que nós denominamos de catalepsia. Então entra-se num estado como se fosse de hibernação das funções vitais, e à época não tinha tecnologia, não tem uma medicina tão desenvolvida para perceber que na verdade havia sinais vitais, havia batimentos cardíacos, mas ele estava num estado de letargia, num estado semelhante ao coma, e que ainda havia o corpo com vitalidade, mas psiquicamente as suas funções cerebrais estavam embotadas, estavam adormecidas. Naquele momento, Jesus aproveita, conhecendo a natureza do seu amigo, conhecendo o que acontecia com ele, conhecendo também as suas barreiras, o seu estado de fragilidade. Ele aproveita aquele momento para nos trazer uma simbologia de como é possível, através de Jesus, voltar à vida quando estamos em uma morte psíquica, quando estamos entregues a uma morte que nos leva à nossa vitalidade. Nós entendemos nesse momento que a parábola ela fala do tamanho da compassividade de Jesus, da misericórdia de Jesus perante o nosso sofrimento. Nessa passagem rara, Jesus chora, mostrando que, ainda que Jesus entenda que nós somos espíritos imortais, ainda que Jesus compreenda que o reino de Deus não é desse mundo, que esse mundo em que nós habitamos não é um mundo da verdadeira felicidade,
e que estamos aqui de passagem. Ainda que Jesus compreendesse tudo isso, Jesus consegue se nivelar a nós, se assemelhar a nós e compreender intimamente o que se passa conosco dentro da nossa pequenez evolutiva. Diante das crianças espirituais que ainda somos, Jesus consegue ter uma grande empatia, uma grande amorosidade, uma compreensão infinita diante dos nossos sofrimentos. E Jesus se comove, Jesus se emociona, Jesus chora e vem até nós, assim como ele fez com aqueles que eram seus amigos e que passavam por aquele momento de luto. Jesus, no entanto, demora 4 dias. E isso acontece para trazer um simbolismo de que, muitas vezes, Jesus ele não se antecipa, porque ele sabe o momento exato para agir. Ele deixa que nós possamos também vivenciar os nossos momentos de aprendizado, os nossos momentos de compreender a lição, o nosso momento de, através daquele acontecimento, daquela situação muitas vezes dolorosa, nós vamos sair mais fortalecidos, nós vamos compreender o que precisamos caminhar diante do movimento de ir até Jesus, que as 2 irmãs se dirigem até ele, forças internas, as forças que estão dentro delas se movimentam. É a fé em ação, buscando o Senhor e toda a ajuda que só pode vir dele. E aí Jesus ordena, vem para fora, sai de onde você está enterrado. Ligado ainda os pés e as mãos, envolto o rosto, ele fala, desatai-o. E esse é um convite que Jesus faz a todos nós, que nós possamos vencer a limitação das nossas visões, a limitação das nossas concepções, a limitação daquilo que nós entendemos como certo e como errado, e possamos expandir a nossa compreensão, a nossa consciência, entendendo que, sob a luz de Jesus, muito do que nós entendemos como impossível, ele se torna possível. Ampliando a nossa visão para uma doutrina espiritualizada, uma doutrina espírita, nós compreendemos que o espírito não morre e que a vida ela vai muito além do que o corpo físico e do que esse momento material. Entretanto, nós sabemos que a impermanência de todas as coisas, de todas as pessoas nesse mundo, leva a muito sofrimento. Nós passamos por muitas mortes nessa vida. Não é só a morte dos entes queridos, mas é a término de relacionamentos, é a perda de bens materiais, perda daquela situação de posição em que muitas vezes nós nos encontramos na Terra, e que essas perdas, elas são encaradas dentro do nosso psiquismo como verdadeiras pequenas mortes que vão trazendo lutos no dia a dia. Esses diferentes tipos de morte, entretanto, ele nos convida no exercício de todos os dias na Terra ao exercício do desapego. Nós somos convidados todos os dias a desapegar de situações. Nos últimos tempos, nós nos deparamos com muitos corações em sofrimento ante a morte. São mais de 5 milhões de pessoas que tiveram seus desencarnes nesse último período por conta da pandemia. Fora os diferentes tipos de morte que não deixaram de acontecer, trazendo esse movimento de ida e vinda na nossa crosta planetária. Diante da morte, a doutrina espírita, ela vem nos convidar a enxergá-la como uma porta em que todos nós, agora ou mais adiante, somos convidados a ultrapassar para realmente nos encontrarmos na vida verdadeira. Como é que nós estamos nos posicionando diante desse sofrimento ante a morte? Se diante da morte nós reconhecemos este sofrimento e aceitamos o luto, esse é um passo decisivo
para a nossa liberação do sofrimento mais adiante. Mas se diante da morte e diante desse sofrimento nós nos rebelamos, nós deixamos nos tomar por muita angústia, por desespero, por não aceitação, essa postura, ela termina trazendo uma prisão ainda maior e ainda maior sofrimento, num ciclo vicioso de angústia e desespero. Mas se nós conseguirmos compreender que o corpo, que é delicado, que se deteriora dia a dia, que se desgasta e se transforma, ele não é a base da vida verdadeira, que esse corpo, ele não se encontra nele as realidades essenciais. Quando nós conseguimos compreender isso, quando a morte nos visita, ela não se transforma em nossa ruína, ela não se transforma em nossa desgraça. Ainda que o sofrimento, ele não vá ser aliviado de uma vez, que a gente não vá conseguir fugir dele, mas se nós já temos essa compreensão, a morte, ela nos bate à porta e é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de autoconhecimento, uma oportunidade de aprofundamento nos caminhos da fé e de uma visão mais espiritualizada da vida. Então nós precisamos nos educar para a morte. Quando nós nos alimentamos de crenças materialistas e colocamos todas as nossas esperanças no corpo, quando nós depositamos nossas esperanças apenas na vida material e na saúde que nós temos hoje, mas que amanhã ela termina, o impacto ele é desesperador. Muitas que se dizem de religiões espiritualistas, muitos de nós até que professamos a doutrina espírita, quando a morte bate à nossa casa, não há um correspondente emocional. E toda a crença que nós buscamos em livros, em teorias, em cursos, ela não consegue alentar o nosso coração. Então esse momento que nós estamos vivendo, ele é também um convite para que a gente possa caminhar de uma compreensão mental, de uma compreensão intelectual para uma compreensão emocional. Trazendo o conhecimento que já está na nossa cabeça para o nosso coração, para que nós possamos sentir essa doutrina que nos convida a nos vermos como viajores no tempo e no espaço, e que aqui estamos como passagens. Somos convidados um dia a devolver a Deus aquilo que nos foi dado por empréstimo. Existe uma passagem muito bonita de uma história que circula inclusive na internet, em que uma mulher com 3 filhos, tendo seu marido viajado por meses e com dificuldade de comunicação, ela vê-se na situação de seu filho mais novo ser tomado por uma enfermidade súbita, repentina, e essa enfermidade o leva através da morte. Ela, sem saber como se posicionar frente a seu marido, que já estava prestes a retornar dessa viagem, começa a pensar, junto com seu coração abatido, com seu coração em sofrimento, mas também com seu coração cheio de fé, como contar essa notícia a seu marido. E vigiando a estrada, dia e noite, sem saber exatamente a hora em que ele viria retornar, um dia ela vê o seu esposo apontar no horizonte, e ela, adiantando seus passos, vai encontrá-lo na estrada. Quando lá o encontra, o enche de beijos, de abraços e de uma verdadeira alegria por tê-lo retornado com saúde e em paz. Mas logo depois, a sua face se modifica e ela, de uma expressão séria, olha para o marido e diz: meu esposo, enquanto estava fora, eu percebi que nós temos 3 joias que nos foi dada por empréstimo. E essa joia, emprestada por um grande amigo, ele pediu para que eu a guardasse. Mas eu me afeiçoei tanto a elas que eu não quero mais devolver. Essa joia, meu marido,
Ela fez a alegria dos meus dias e trouxe alento para noites em que eu me sentia vazia. Essa joia, ela faz brilhar os meus olhos e o meu coração, e eu não queria mais devolver. O que você acha dessa situação? E o marido olha para ela sério e diz: mas o que é isso, mulher? Sempre fostes tão honesta, o que não é nosso, não é nosso. Se o nosso amigo que nos emprestou pede de volta, nós temos que devolver. Afinal de contas, não devemos ficar com aquilo que não nos pertence. E ela diz: ah, meu marido, mas eu não gostaria de devolver. Eu gostaria de ficar com ela. Ela combinou tanto comigo, atendeu tanto aos anseios do meu coração. E ele diz: não tem mais conversa, mulher. Hoje mesmo eu te ajudarei e devolverás a joia para esse amigo tão querido que deixou por um tempo essa joia contigo. Então a mulher, respirando fundo e buscando força nas entranhas do seu coração, olha para o marido e diz: isso aconteceu com o nosso filho mais novo. Deus, que tinha dado não só ele, mas os nossos outros 2 filhos, 3 joias, que serviram à alegria do meu coração e a tua também, enquanto estavas fora. Nosso filho mais novo enfermou-se gravemente e Deus, pedindo de volta, levou através do seu desencarne, através da sua morte. O que deveria eu fazer, meu marido, então, se não devolver essa joia àquele que realmente pertence? Nessa história tão breve, tão singela e tão emocionante, há conceitos profundos sobre o nosso papel diante da morte. O que fazer então quando somos convidados a devolver a Deus o maior presente que recebemos dele quando somos encarnados aqui nesse planeta amoroso, escola, hospital? Somos convidados a devolver o bem da vida, o corpo material, que nos presenteou com a oportunidade de instrumentalizar, de trabalhar, de se movimentar, de aprender a amar e a servir. Mas esse corpo não nos pertence, ele pertence a Deus. E nós, como espíritos viajantes, retornamos à pátria espiritual para continuar a nossa caminhada. Se nós nos negamos a uma análise profunda sobre a morte, se nós perdemos a oportunidade, nesse momento em que vivemos a pandemia, de conversar com os nossos amigos, conversar com os nossos familiares sobre esse tema tão importante, nós podemos, nesse momento, aprofundar a nossa visão com as crianças, com os adolescentes, com os amigos, conversar sobre o que nós gostaríamos, que providências a tomar se fôssemos nós os próximos a embarcar num desencarne que uma hora ou outra seremos convidados a embarcar. Seremos convidados a ultrapassar esse portal e voltar para a vida verdadeira. Muitos adiam essa conversa, pensando que invulneráveis, porque quando jovens, adia a conversa para quando velhos, ou quando sadio, adia a conversa para quando estiverem enfermos, ou quando vendo o corpo envelhecer, se apega tanto a tratamentos de beleza, a cirurgias plásticas, a ginástica, a alimento, muitas vezes se enganando que com esses cuidados externos estaremos então invulneráveis a uma morte que chega para todos. É preciso que possamos refletir sobre isso. É um verdadeiro autocuidado, né? Cuidar do corpo, do instrumento que estamos aqui, ou na verdade cuidando demasiadamente desse corpo, estamos esquecendo, tentando fugir de uma realidade que um dia será para todos nós. Então, quando a realidade ela bate à nossa porta, muitos são tomados por crises existenciais. Muitos procuram a fuga no álcool ou nas drogas. Muitos até cometem o suicídio por medo do sofrimento que a enfermidade traz. Muitos entram
naquele discurso do eu não me conformo, isso não é justo, nunca aceitarei, Deus esqueceu-se de mim. Mas todos esses discursos, eles não trazem nem de volta o ente amado, nem traz a paz que o nosso coração tanto almeja. A morte, ela não interroga os interessados na vida, mas a dor que vem dessa experiência nos convida a mudar a nossa maneira de encarar a vida de todos os dias. Nós podemos trabalhar as nossas disposições emocionais e mesmo diante de sentimentos contraditórios, nós podemos aprofundar, entendendo que esse corpo, ele nada mais é do que uma prisão, um cárcere temporário, em que, trabalhando nele, as alegrias, o amor, a convivência, aquela saudade que fica, ela é uma provação necessária para um amor que é duradouro. Então, quando a saudade ela bate no nosso coração, nós podemos pensar mais um pouquinho e compreender que estamos sendo convidados a aprofundar esse amor que nós sentimos por esse ente querido que porventura tenha desencarnado, aprofundando esse amor além da ausência física, além dessa ausência transitória, porque realmente ela é apenas material, e emitir para ele a certeza de que os nossos corações e que os nossos sentimentos amorosos vão chegar até ele num recado de conforto, de alento, de confiança. Porque não é, meus amigos, apenas difícil para aquele que fica. É também muito difícil para aquele que parte. Ele também, como espírito desencarnado, vai continuar as suas lutas, vai continuar a sua caminhada, vai continuar o seu trabalho de autoaprimoramento. Então, todas as vezes que os nossos corações estiverem em chagas ou estivermos sentindo aquele peso da ausência material do outro, que nós possamos elevar os nossos pensamentos em oração, agradecendo a Deus pela oportunidade da convivência que tivemos com aquele ente tão querido e que fez tanto sentido para nós. E ao mesmo tempo, recheado de gratidão, possamos abençoar a esse ente querido, aonde quer que ele esteja. Mesmo que o choro ele chegue até os nossos olhos e que nós não possamos conter as nossas lágrimas, que essas lágrimas elas saiam não com um sentimento de revolta, não com um sentimento de desespero, mas que ela saia aliviando o peso das nossas tormentas emocionais, aliviando o peso que muitas vezes carregamos em nosso coração diante daquela dor, mas que assim que seja possível, que a gente possa transformar essa lágrima em trabalho, em confiança, em fé, rogando a Deus força para os nossos próprios padecimentos e também força para aqueles que vão continuar a sua jornada do outro lado no mundo espiritual. Que serenando as nossas mentes, nós possamos nos recordar dos inúmeros exemplos encontrados na literatura espírita, encontrados dentro das nossas casas de oração, nos tratamentos espirituais, nas palestras edificantes, nas leituras que chegam até nós, na execução do Evangelho no lar. E dessa forma que nós possamos, através dos nossos pensamentos, emanar presentes que vão se materializar, porque o pensamento ele é vida, o pensamento ele é matéria e ele chega até os nossos entes queridos, aonde quer que eles estejam. Então nós possamos materializar através dos nossos pensamentos flores, nós podemos materializar os nossos abraços, nós podemos emitir as melhores lembranças, momentos de felicidade e de alegria que compartilhamos com esses entes e que chegam até eles, nas dimensões onde quer que estejam, muitos deles bem próximos de nós. Chega como uma chuva
de alívio, de consolo e de certeza de que o amor, ele não se quebra diante de nada, muito menos diante da ilusória morte do corpo. O amor é o que fica, o amor é o que nos une e que nos faz verdadeiros entes familiares, que nos faz verdadeiros vínculos pela eternidade. É assim que, diante da morte, podemos transformar numa lição de aprendizado para nós e para aquele que se foi, convertendo em esperança, convertendo em amorosidade essa oportunidade que é tão dolorosa, mas que todos nós passamos por ela em algum momento da nossa jornada. Então, que os nossos corações possam se encher dessa esperança e dessa fé na noite de hoje. Que nós possamos, hoje mesmo, em nossas orações, elevar os nossos pensamentos a Deus e, como humanidade, tecermos pensamentos de esperança, alegria e paz a todas essas almas que, deixando o corpo físico, pede para nós, como espíritas, como caminhantes aqui na terra, pede, elas rogam os nossos pensamentos de certeza, nossos pensamentos de esperança, os nossos pensamentos de fé, os nossos pensamentos de amor e de alento, que possam atingi-las aonde quer que estejam. Vamos colaborar com essa espiritualidade amiga que trabalha em prol da harmonia do nosso planeta, vibrando com as nossas mentes e com os nossos corações orações de louvores e gratidão pela vida que temos hoje e que com certeza ela continua na infinidade dos mundos e em tantos mundos espirituais que nos aguardam. Que o amor de Deus esteja presente em nossos corações, hoje e para todo sempre. Muito obrigada. Gratidão à nossa querida irmã Amanda Caldas. O sofrimento ante a morte é um tema muito, mas muito necessário, principalmente nesses momentos atuais pelos quais estamos atravessando. Gostaríamos também de pedir a todos aqueles que, caso queiram, possam trazer as suas águas, a fim de que elas sejam fluidificadas, ou seja, transformadas em medicamento, para nos ajudar no refazimento das nossas células. E assim, nesta prece, vamos pedir pelos nossos conselhos, o Conselho Fiscal, Deliberativo, Espiritual, toda a diretoria da nossa casa. Vamos pedir também para que possamos, juntos, unidos e reunidos, formando um grande colar de amor, um feixe de varas, continuar de pé. E vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre todos os homens de boa vontade. E assim, Jesus, pedimos a vossa permissão e a vossa proteção para darmos por encerrado aos nossos tratamentos nesta linda noite de hoje, dizendo: graças a Deus.